Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Como os irmãos têm conhecimento, nós estamos às quinta-feira estudando as parábolas, de Jesus, e tem sido um momento muito oportuno, onde a gente tem discutido diversos assuntos a respeito do reino de Deus, e normalmente, pela manhã, eu também trago as mensagens que nós estamos estudando nas parábolas às quintas-feiras. Mas diferente de quinta-feira, nós não temos oportunidades para discussão, questionamentos ou alguns apontamentos. Então, os irmãos estão convidados a estarem quinta-feira nos estudos das parábolas. Hoje nós vamos refletir sobre a parábola que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versos do 1 ao 16. Parábola dos trabalhadores da vinha. Mateus 20, do verso 1 ao verso 16, diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9h da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. Ele disse: Vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 15h, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 17h, encontrou outros que estavam desocupados e lhe perguntou: Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? E eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. E chegando os que foram contratados às 17h, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então, o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último o quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra do Senhor. Meus irmãos, como todas as parábolas de Jesus, esta também procura nos ensinar uma verdade espiritual profunda. Jesus, quando ele conta essa parábola, ele não está falando sobre leis trabalhistas justas, sobre salário mínimo, equidade em negócios, ou qualquer outro princípio terreno relacionado à economia, a finanças, a questões trabalhistas que nós estamos acostumados a ouvir. Ele está descrevendo como funciona a graça na esfera
em que Deus reina. Esta parábola, ela nos apresenta um proprietário de grandes terras. E normalmente, um proprietário de grandes terras naquele período era um homem bastante influente e com muitas posses. E logo que nós iniciamos a leitura, nós percebemos que, pela madrugada, esse proprietário influente de muitas posses, ele saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. E era comum as plantações de vinhas em Israel, e normalmente eram grandes plantações perfeitamente alinhadas. Ao longe, quando você via, você conseguia enxergar a beleza e todo o alinhamento dessas plantações. Normalmente tinha-se 2 tipos de terra agrícola naquele período. Aquelas que se dava em planícies e aquelas que se dava em terrenos mais íngremes ou colinas. As grandes áreas planas, elas eram usadas para cultivar trigo, gado, e as colinas mais íngremes, elas eram trabalhadas para formar terraços apropriados para plantar vinhas. E, meus irmãos, as videiras, elas, naquele período, elas eram plantadas na primavera, podadas durante o verão, e a colheita, ela devia acontecer durante um período muito curto no final de setembro e de maneira corrida, porque as uvas, elas precisavam ser colhidas antes das chuvas. Então, normalmente, os trabalhadores, além de estar num terreno muito íngreme e difícil, eles precisavam fazer essas colheitas de maneira corriqueira. E o proprietário, por conta disso, ele precisava de ajuda extra. É por isso que o texto vai nos mostrar ele indo à feira, um local ao centro da cidade, onde ficavam diversos trabalhadores na expectativa de serem contratados por esses donos de terra. E quando a gente olha Jesus contando a parábola, o primeiro trabalhador que ele encontra, logo que ele sai pela madrugada, ele combina de dar o pagamento a estes de 1 denário. E o salário de um diarista, meus irmãos, era bem menor do que um salário de um empregado fixo ou de um servo doméstico, que era pago 1 denário por dia. O proprietário, quando ele convida esse trabalhador diarista para trabalhar em sua vinha, e prometendo dar-lhe ao final do dia 1 denário, o proprietário está sendo extremamente generoso a oferecer 1 denário para esse trabalhador, porque ele não costumava receber isso tudo durante o trabalho dele diário. Era um salário respeitável, muito mais do que um diarista costumava receber pelo seu trabalho manual. O texto nos informa que, após esse primeiro contato com os primeiros trabalhadores, que ele prometeu dar 1 denário, agora o proprietário, ele vai novamente à praça. E ele sai para contratar mais 4 vezes. Primeiro, às 9 horas, depois, meio-dia, depois, às 15 horas, e depois, às 17 horas, e nesse momento, ele não diz a estes trabalhadores que ele iria pagar 1 denário, mas que ele iria pagar um preço justo. E é muito interessante porque, após chegar o final do dia, que provavelmente era por volta das 18 horas, agora o proprietário chama o seu administrador para pagar todos os trabalhadores. E ele ordena que o pagamento seja feito de trás para frente. Ou seja, do último que foi contratado para
o primeiro, daquele que foi contratado às 17 horas para aquele que foi contratado ainda pela madrugada. Meus irmãos, e pense comigo, imagine que os trabalhadores que receberam por último, que foi os 17, às 15 e até meio-dia, quando ele recebe um denário, eles ficaram extremamente felizes pela generosidade do proprietário da terra. Porque eles trabalharam, pelo menos 17 horas que foi contratado, apenas 1 hora, e recebeu um denário. Então, na expectativa de receber um valor justo, ele não imaginava que receberia aquele valor todo. Então, ele ficou extremamente feliz ao receber um denário. E começou, então, o administrador a pagar. Às 17 horas, recebeu um denário. De 15 horas, também receberam um denário. Aos meio-dia, também receberam um denário. Aos que começaram a trabalhar 9 horas, também receberam um denário. Mas agora, o texto vai nos dizer que aqueles que foram contratados ainda pela madrugada e que foi-lhe prometido receber um denário pelo trabalho, quando eles receberam o pagamento, eles ficaram tristes e começaram então a discutir e a falar mal do seu patrão. Aliás, eles foram aquele que enfrentaram o calor do dia intenso. Eles foram aqueles que trabalharam pesado num terreno muito difícil e que, se não fosse por conta deles, também a colheita, que deveria ser rápida, não teria acontecido. E é interessante que, quando eles receberam apenas um denário, ele disse, o texto diz, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Meus irmãos, permita-me fazer uma pergunta. É justo esta atitude do proprietário? Mesmo tendo acertado com os primeiros trabalhadores que pagaria uma dívida, pagaria um denário para eles, agora pagar também um denário para aqueles que trabalharam apenas 1 hora na vinha? Talvez, se nós olhássemos a partir dos nossos corações, nós diríamos que era algo injusto. Mas nós vamos perceber que o texto nos mostra o proprietário respondendo com algumas indagações que aponta para a sua justiça e graça. Ele diz, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por um denário? Por que pegue o que é seu e saia daqui? Pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não é me lícito fazer o que quero com o que é meu, com o meu dinheiro? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Percebam que a parábola que Jesus está contando aqui, ela não está falando de questões relacionadas a pagamentos, a trabalhos comuns, mas existe uma verdade profunda e espiritual relacionada nessa parábola. E isso nos mostra como Deus, ele administra o seu reino e ele proporciona a sua graça a quem ele quiser e da maneira como ele quer. E por isso eu quero refletir rapidamente com os irmãos sobre a soberana graça salvadora de Deus. Veja como ela funciona na esfera do reino de Deus. Primeiro, quero enfatizar 2 coisas relacionadas ao proprietário. A primeira ênfase é dada na parábola,
é porque o proprietário, ele sai de madrugada para buscar seus trabalhadores. Ele é o dono da terra, homem muito rico e influente. A praça mencionada é onde estão aqueles necessitados de serem alcançados por uma graça. Imagine comigo que, diferente dos nossos dias, que quando queremos algum emprego, somos nós que saímos à procura. Mas aqui o texto nos diz que quem está saindo à procura para buscar os trabalhadores é o próprio dono das terras. E ainda mais precioso nessa parábola é percebermos que ele não sai apenas pela madrugada. Ele sai às 9 horas, ele sai a meio-dia, ele sai às 15 horas, ele sai às 17 horas. E a pergunta é, por que ele espera até a última hora para chamar alguns? Por que o proprietário ele não contratou todos a sua primeira ida à feira? Perceba que esse proprietário ele está agindo de generosidade com aqueles que estão à beira do caminho precisando de um trabalho. É uma graça ou um favor imerecido que está se estendendo a esses outros trabalhadores que estavam necessitados. Meus irmãos, aqui eu aprendo duas coisas. Primeiro, a nossa salvação, ela é exclusivamente do proprietário, daquele que possui grande riqueza, que é influente e cheio de graça. Não é um esforço fundamentado nos nossos próprios méritos, mas é o proprietário que sai à busca daqueles a quem ele quer chamar para o seu reino. E às vezes nós ficamos naquela expectativa, Deus, por que alguns é logo na primeira fase da vida? Por que outros é no meio da fase da vida? Por que alguns últimos ainda é quase no final da vida? Meus irmãos, nós não sabemos o porquê dessas coisas, mas Deus, Ele chama a quem Ele quer, na hora que Ele quer e da maneira como Ele quer, porque Ele é o dono da vinha, Ele é o proprietário e Ele é que estende a sua graça da forma, da maneira em que Ele quer atingir os corações. O próprio texto bíblico diz que nós não sabemos de onde o vento sai e nem para onde ele vai, mas nós sabemos que ele atinge os corações agindo de maneira soberana e ninguém pode controlar ele. Meus irmãos, mas eu quero ainda enfatizar nesse texto algo importante. A segunda parte da parábola, ela continua dando ênfase no proprietário, porque ele decide pagar o mesmo valor a todos os trabalhadores. E a questão mais intrigante aqui está relacionada aos questionamentos, porque o primeiro trabalhador, ele começou a questionar, por que o Senhor está pagando a mesma coisa aquele que o Senhor contratou por último às 17 horas, eu que trabalhei desde a madrugada, eu que peguei o calor intenso, eu que estou num terreno íngreme, eu que estou me dedicando o dia todo, estou recebendo a mesma coisa do que ele. E é muito legal a gente perceber que na nossa visão relacionado ao tempo do trabalho, seria algo injusto pagar o primeiro contratado o mesmo valor que o último contratado. Mas eu faço a pergunta, quem é o proprietário? Somos nós ou é Deus? Quem é o dono da graça? Somos nós ou é Deus?
Uma coisa que a gente precisa observar também é que dar um denário para qualquer um dos trabalhadores já era algo muito generoso que aquele proprietário estava fazendo. Sabe por quê? Nenhum deles merecia um valor como aquele, pelo trabalho que eles estavam fazendo. Meus irmãos, essa é a mensagem. Eu e você não merecíamos receber, porque todos nós merecíamos a morte, estávamos condenados pelo pecado. Contudo, recebemos os benefícios plenos da graça imensurável de Deus, como todos os outros do reino de Deus. Às vezes nós falamos, mas eu estou trabalhando tanto, então eu mereço mais do que aquele. Não, meus irmãos. Todos nós fomos alcançados por uma graça imerecida. As bênçãos da redenção não são concedidas em cotas baseadas nas suas conquistas pessoais. Por isso nós não temos que reclamar. O padrão não é concedido de acordo com o que resulta de uma comparação entre as suas obras boas e os seus pecados. Tampouco é retido se pecamos durante tempo demais. Todos que entram no reino recebem a abundância plena da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. E não importa durante quanto tempo você trabalhou no reino de Deus, não importa as suas circunstâncias foram difíceis ou fáceis, não importa se o seu serviço foi mínimo ou se você deu o máximo, se você morre como mártir no auge da sua vida ou após uma longa vida relativamente pacífica, não importa se você encontra Cristo na adolescência ou se você se arrepende de seus pecados no fim de uma vida promíscua. Isso é graça de Deus, Ele dá da maneira que Ele quer, a quem Ele escolheu e na hora que Ele quer. Isso me faz me lembrar de Judas e o ladrão da cruz. Judas, meus irmãos, ele andou com Jesus durante todo aquele período. Aliás, ele foi algo tão confiante dos demais discípulos que foi o tesoureiro do colégio apostólico. Ele esteve com Jesus na última ceia. Judas foi alguém que esteve tão perto de Deus, mas passou a eternidade tão longe de Deus. Mas ao contrário disso, nós temos o ladrão da cruz. O ladrão da cruz foi alguém que viveu uma vida promíscua e imoral durante toda a sua vida. Mas quando no último momento, ele ao lado do Cristo, reconheceu quem era Jesus, ele passou a eternidade tão perto de Jesus. Isso lhe parece injusto? Não há justiça, injustiça da parte de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? É Ele quem escolhe, não somos nós. É Ele que dá a sua graça a quem quiser. Foi Ele quem pagou o preço na cruz e é Ele que resolve imputar a sua justiça ao injusto que Ele quer. Romanos capítulo 9, no verso 14, ele diz o seguinte. Os irmãos podem colocar? Isso, muito obrigado, para a igreja acompanhar. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia
de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem ele quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para que a glória preparou de antemão. Veja comigo, meus irmãos, que os benefícios do reino são iguais para todos que ele soberanamente chamou. O céu, ele não se baseia nos nossos méritos. Sabe por quê? Porque não é pelo que você faz, porque o nosso coração sempre caminha para o mal e marcado pelo pecado. O céu se baseia pelaquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, nos substituindo, porque todos nós merecíamos a morte. O céu se baseia na justiça de Cristo e não na sua justiça e não na minha justiça. Ele é soberano e ele decide fazer o que ele quer, porque ele é Deus e não você e não eu, que somos deuses. A parábola dos trabalhadores é mais uma dessas verdades duras, que Jesus conta a história pensando que todo mundo está sabendo o que ele está querendo falar. Mas essas verdades do seu reino são reveladas para aquele que o Espírito abre o coração para entender. Deus, ele decide dar a graça dele para quem ele quer. Amém? Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento que ouvimos a sua palavra. Entendemos, ó Pai, que o Senhor é o proprietário de tudo. Ó Deus, e que por meio da sua morte e dos seus decretos eletivos, o Senhor tem chamado, ó Deus, muitos para as suas vinhas, para o seu reino. Ó Deus, muito obrigado porque, ó Deus, o Senhor morreu na cruz do Calvário, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem chamado as nossas vidas para te servir. Ó Deus, com integridade, com o coração, Senhor, entregue ao seu nome, ó Pai, sabendo que nada depende de nós e tudo provém do Senhor para as nossas vidas. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém.